Fala galera, ótima noite, tudo bem? Hoje é quinta-feira, 8 horas e alguns minutos, mais uma live com Jota, com Jesus sempre na nossa vida. E hoje com um convidado mega, hiper blaster especial, pastor, meu amigo, amigão, cara, Michel Medeiros. Vamos estar batendo um papo aqui sobre teologia, espiritualidade. O Michel tá chegando aqui. E aí, Michel, seja bem-vindo. Deixa eu te chamar. Cadê você? Aqui. Chamando o Michel, contato com a terra. Grande Denilson. Michel, ótima E aí? noite. Bom estar aqui com você, cara. Obrigado pelo convite. Pô, cara, o privilégio é todo meu, pode ter certeza disso. Quero agradecer a tua participação, mais do que especial. Tem vindo gente muito querida aqui. Então, só posso agradecer, é muita alegria. E obrigado por ter aceitado o convite. Como é que Nada, você cara. tá com a família? Bem, estamos bem. Bom, apesar da pandemia, né, enfim, a vida ficou um pouco mais triste, né, cara? Mas, enfim, estamos em casa. Para mim até tem sido bom. Eu fiz boas coisas nessa pandemia. Eu comecei a construir a casa do meu sogro junto com ele. Ele mora em Cabo Frio, né, numa região mais interiorana de Cabo Frio. E ele tinha um terreno. No início do ano, nós estávamos lá, enfim, resolvemos passar a parte da pandemia lá, logo no início, né? E eu falei, seu Joaquim, vamos começar a construir. Eu literalmente meti a mão na massa e a casa já está na metade, então, poxa, a gente, enfim, construímos 50% de uma casa em menos de um ano. Que legal. A casa na árvore eu construí ano passado, para o meu filho, né? Que era uma casa na árvore. E no mais, cara, estamos em casa, enfim, fiz algumas reformas na casa, comecei consertando coisas que estavam quebradas há muito tempo já, e trabalhando duro. A quarentena trouxe algumas crises sérias. Eu trabalho com o mercado financeiro, né, cara, investimento, e tanto em bolsa quanto em criptomoeda, Bitcoin e tal. Legal. E aí, assim, cara, tem sido uma loucura, porque os fundamentos que fazem com que a gente consiga analisar uma ação, uma empresa, o preço, eles não estão funcionando, né, nesse momento, nesse período. Então, o que está funcionando, assim, o termômetro é o pânico, né, é o desconhecido, é ninguém saber o que vai acontecer. E agora vem as eleições americanas que influenciam pra caramba. E aí o PIB dos países caiu, né? Os países fabricaram papel moeda. E isso vai trazer de imediato uma inflação, né? O Brasil já está sentindo essa inflação. Fruto disso, basicamente isso. O país não produziu esse ano, né? Teve pouca circulação de bens e serviços, produção de bens e serviços, que é o que traz riqueza real para o país, e o país teve que fabricar papel moeda, né? Além disso, a gente teve uma hipercirculação de dinheiro físico, né, que nunca tivemos antes, por conta da Caixa Econômica, do plano do governo liberando dinheiro para os mais pobres. E tudo isso trouxe tá trazendo uma inflação e que parece que vai piorar, né? Então, e aí está uma loucura, cara. O mercado está uma loucura, mas graças a Deus a vida tá boa, tá tranquila. Tranquila não, tá indo. Caminhando. Caminhando. E vem cá, você que é minha inspiração como coach, ainda tá fazendo atendimento como coach? Cara, não. Não tô, porque o mercado financeiro, ele, assim, tomou meu tempo, né? Ele exige do meu tempo. E eu comecei a estudar muito sobre isso, é uma coisa apaixonante. E é também muito lucrativo. Muito lucrativo. Junto com isso, eu não sei se eu parei
de divulgar o meu trabalho como coach, né? Se isso influenciou, mas foi havendo um arrefecimento na procura pelo trabalho, né? Então eu fui naturalmente migrando para aquilo que estava dando retorno, né? E que eu estava me apaixonando e tô aí. Legal, legal. E seja bem-vindo aí o Fábio. O Fábio está entrando aí na live, a galera está chegando. É um grande amigo, o pastor Fábio. Ah, é? É. Isso aí, seja muito bem-vindo. Essa live, Michel, só para você saber, e muita gente assiste ela fora do horário, que tá dando tanta live, né, cara? Então, Sim, sim, tá sim. fácil, né? Fica gravado. Quem não pode assistir agora vai assistir depois, sem dúvida. Fica no Instagram e eu criei um canal do YouTube para armazenar, né? As lives, Legal. o pessoal tá assistindo. Eu não sei como faz pra gente baixar o vídeo daqui para jogar em outra plataforma. Depois em off você me ensina isso. Tranquilo, te passo sim, pode deixar. Legal. E foi assim, nasceu com um propósito, dentro da pandemia, da gente estar fazendo um trabalho para trazer a palavra de Deus para muitas pessoas. É uma live cristã, né? E aí alguns adolescentes, você sabe que eu fiquei 8 anos, eu e minha esposa, pastoreando adolescente na IPB. Sei. Né? Uhum. Grande paixão da nossa vida até hoje. E aí alguns adolescentes, pô, tio, faz uma live. Eu nunca tinha feito live. Aí marcamos a primeira, aí aconteceu, foi muito legal. Aí fomos para a segunda, e aí eu fiquei metido. Cara, muito maneiro. Não, e você é um excelente comunicador, cara. Você tem que fazer isso. Deixa eu te perguntar uma coisa. Claro. Tem esse aviãozinho aqui embaixo. Se eu clicar nele, a gente consegue divulgar na minha plataforma, no meu Instagram? Você, clicando nesse aviãozinho, você convida o pessoal, ó. Você não eu convido. Então deixa eu fazer isso. E você começa a ver até a galera que está online, quem não está online. Ah, beleza. Então deixa eu chamar a galera aqui. Pode chamar, convidar essa galera aí. Botei até uma música de fundo aí, do tema, o Del, né? Pra puxar o saco do Del. Tô chamando a galera. Eu também tô botando aqui, ó, chamando uma galerinha aqui. Legal. Assistir. Só gente top aqui. E as pessoas veem, tanto eu falando com você, quanto você falando comigo, né? Aham. Acabam entrando numa plataforma, na outra, e vão participando, né? Aham. Legal, cara. Bacana. Pronto, tô chamando a galera. A galera tá chegando aí, ó. Márcio Amaro, seja bem-vindo. Márcio Ribeiro. Jaqueline Lisboa, minha esposa, tem que estar aí. Ó, pronto. Tem que estar prestigiando. E a gente começou a fazer a live com o Jota. Não, na verdade não tinha nome. Eu falei, já que nasceu a criança tem que ter nome. Aí veio uma inspiração com o Jota, né, com o Jesus. Aí fizemos as logos, o pessoal votou, escolheu a logo que a gente divulga, né? E fechamos uma programação semanal, todas as quintas, 8 horas da noite, e com vários convidados. Então, até Ano Novo, dia 31, a gente tem programação, que vai ser uma quinta-feira também. É o nosso propósito com Deus, isso tem sido muito bom. E aí eu falei, já que eu também sou do ramo de negócios, vou fazer uma de negócios também. A gente fez logo depois uma chamada 4E, que é com foco em empresários, empreendedores, executivos e estudantes. Você é do ramo de farmácia, né? Terça-feira. Oi? Você é do ramo de farmácia, né? Exatamente. Também. Foi um dos únicos setores que não sentiu a crise, né? Do comércio, enfim, como todo mundo. Graças a Deus, né? Bom para você. Para a gente, assim, graças a Deus a gente não fechou a empresa, né? Mas a gente começou a funcionar com 50% da capacidade, porque a nossa loja fica dentro da estação do metrô, da Central. Então o público diminuiu, né? Muito. Então a gente teve uma queda de público de mais de 70%. Caramba! Então a gente ainda está retomando o que a gente vendia, está bem ainda devagar, né? Não está na velocidade
Foi um baque bem grande. Teve farmácias de alguns amigos que fecharam, que é dentro de shopping, dentro de calçadão, né? Mas dentro do cenário é um segmento que foi menos afetado de uma forma geral, né? Supermercado, padaria. Mas Ó, tem uma galera bacana chegando aqui. Tem o Maurício, lá de Brasília, a Úrsula, uma grande amiga. A Úrsula foi minha cliente de coaching. Ah, é? Que legal. É. Eu me formei, né? Inspirado em você. Cara, que maneiro. Fui pela Febracis e aí terminei os cursos, são vários cursos. Minha esposa, a Lívia, fez também. Eu fiz o Master e finalizei e eu estou atendendo. É engraçado que o instrutor lá falou assim, vocês não nicham, vocês vão fazendo e vai aparecer o teu segmento. E eu comecei a querer nichar para a parte de negócios, né? Tanto que eu atendo alguns empresários e tal. Mas, cara, sabe o que aconteceu? Deus é maravilhoso, né? Ele começou a mandar adolescente jovem para mim. Então, eu atendo adolescente jovem. A partir de 12 anos, eu estou atendendo já como coach, né? Team coach, né? E está sendo muito bacana, muito legal, muito realizador para mim. Alô, Michel, cadê você? Deu uma travadinha aí. Voltou. Beleza. Isso. Você estava travando para mim, eu achei que fosse a minha internet. Porque eu tô eu tô num quarto longe de onde fica o roteador. Ah, acontece isso. Tá falando isso, que aí Deus começou a mandar adolescente, cara, e aí estamos atendendo adolescente como team coach e tá sendo uma realização muito grande para mim. E a Conjota é um propósito meu com Deus e tem, assim, graças a Deus, edificado a vida de algumas pessoas que têm assistido. Claro que é legal a gente ver a galera acompanhando, mas o importante é o feedback, né, que o pessoal me dá depois. Poxa, aquela live eu assisti 2 vezes, falou comigo. E isso é muito bom, né? Maneiro. E aí, Michel, deixa eu fazer umas perguntas para você antes de entrar no assunto, no tema que você escolheu. Lá. Eu queria saber se você... como é que começou essa sua vida com Jesus? Você nasceu num lar cristão? Conta pra gente essa história aí, que eu acho que é bem interessante pro pessoal. Não, eu não nasci num lar cristão. O meu pai era ateu, e assim, um ateu militante, né? Porque existem ateus que são ateu blasé. Não acredito e pronto, né? O meu pai não. O meu pai, ele não acreditava em Deus e ele odiava a religião. Então eu cresci nesse contexto. A minha mãe eu poderia dizer, ela não era uma ateia, né? Mas ela era uma ateia funcional, né? Ou seja, ela não falava em Deus e tal, então eu não tive uma criação cristã. A minha avó, sim, era cristã, da igreja metodista, então quando eu ia passar final de semana na casa da minha avó, alguma coisa assim, ela me levava para a igreja de manhã. Então as únicas experiências que eu tive com a igreja foram as vezes que a minha avó me levou quando eu era pequeno. Não foram poucas vezes, não, tá? Aos 19 anos de idade, eu era fascinado por Bob Marley, cara. E enfim, eu conheço todas as músicas do Bob Marley, eu conheço todos os vídeos, as falas entre uma música e outra, as entrevistas, tudo. Eu era fascinado por Bob Marley. Eu tive uma camisa que foi do Bob Marley, porque todos os shows do The Wailers, né, que era a banda do Bob Marley, né, Bob Marley and The Wailers. O Bob Marley morreu, mas os The Wailers ainda existem. E eles vieram algumas vezes ao Brasil, e todas as vezes que eles vieram ao Rio, eu fui no show deles. E o Júnior Marvin, que é o vocalista da banda e guitarrista, no final do show, foi um show num restaurante no Recreio, cara, assim, bem intimista, tinha pouca gente. Ele vestiu uma camisa maneiríssima, cara, de linha, sabe, de tricô e tal. E aí ele tinha costume de, durante o show, jogar camisa, mas camisa de malha, né, da banda. E aí acabou o show, ele foi para trás da caixa de som, trocou de roupa e botou essa blusa e veio. E ele começou a dar autógrafo pra galera, né? E aí eu cheguei para ele e falei assim, hey Juni, give me a shirt. Ele falou, no, that's Bob. Quer dizer, não, essa aqui era do Bob, né? Cara, eu fiquei botando a mão na camisa assim, ele tirou e me deu.
Cara, que legal. Enfim, eu era fascinado por Bob Marley. E o Bob Marley, ele era Rastafari. E o rastafarianismo é uma religião que acredita na reencarnação de Jesus. E eles acreditam que Selassie, que é o primeiro imperador da Etiópia, e o Selassie, ele era da mesma geração do Bob Marley, né? Eles se conheceram e tudo mais, pessoalmente. Ele acreditava que Selassie, o primeiro imperador da Etiópia, era a reencarnação de Jesus. Porque os Rastafaris acreditavam que eles estavam na Jamaica, eles acreditavam que eles voltariam para a Terra Prometida. E quando o Selassie disse que traria o povo da Etiópia de volta para a África, eles disseram, pô, ele é o Messias, que vai nos levar de volta para a África, para a Terra Prometida. Tanto é que o Bob Marley tem uma música chamada Exodus, né? Êxodos. Eles acreditavam no Êxodo e tal. Enfim, então eu gostava dessa coisa, na época não existia internet, eu não consegui nada sobre Selassie e não consegui nada sobre rastafarianismo. Só que ele citava muito a Bíblia, né? O Bob Marley. O Selassie mesmo não, o Selassie era batista. Né? Ele era cristão batista, ele nunca acreditou nessa história. Mas eu falei, cara, eu vou então ler a história de Jesus para saber qual a possibilidade dele reencarnar, né? E aí, cara, eu perguntei para minha avó, você vê o meu nível de ignorância, eu perguntei para minha avó onde estava a história de Jesus. Ela falou, na Bíblia. Eu peguei uma Bíblia emprestada, comecei a folhear, descobri que a história de Jesus começava no Evangelho de Mateus e comecei a ler. Aí eu me converti lendo, cara. Me converti lendo a Bíblia. Aos 19 anos. Né? E aí enfrentei muitas resistências do meu pai em casa, né? A minha irmã mais velha, que hoje também é cristã, ela conversou comigo uma vez dizendo que ouviu os meus pais conversando e eles queriam me internar porque achavam que eu estava louco, porque eu ficava em casa lendo a Bíblia o dia todo, né? Que meu pai uma vez conversando comigo, ele falou, meu filho, você não está vendo, cara, que você não é normal? Todo mundo diz que você não é normal, cara. Né? Pô, tu era um garoto tão bacana, cara. Ficou idiota. Enfim. E aí meu pai me flagrava, às vezes, no quarto orando e brigava comigo, né? E aí uma vez, interessante, porque ele era pelo menos coerente. Eu falei, pai, você precisa respeitar a minha fé. Ele falou, filho, eu não posso olhar você falando com nada, falando sozinho, acreditando que existe um ser mitológico que não existe, e não fazer nada, cara. Eu sou teu pai, eu preciso te livrar da ignorância. Né? Você tinha 18 anos, isso? Eu tinha 19. Tinha 19 anos. E, cara, eu vim de uma vida muito louca, né? Eu vim de uma vida muito louca. Amante do Bob Marley, eu fumava muita maconha, né? Usava droga, e estava começando a descambar para cocaína. Eu surfava o dia todo. Eu fui terminar o 2º grau aos 20 anos de idade. Eu sempre fui o pior aluno da escola. Então eu era um cara, eu era burro, literalmente burro, limitado. Eu repeti a 5ª série 3 vezes, eu repeti a 3ª série 2 vezes. Eu fiz o 2º grau no Pinheiro Guimarães, né? O que você faz o 2º grau, né? O 1º, 2º e 3º ano em um ano só. Né? E eu consegui terminar aos 20 anos de idade. Né? Só que, cara, o primeiro livro que eu li na Bíblia foi a Bíblia. Na vida foi a Bíblia. Eu nunca tinha lido nada. Então eu peguei uma Bíblia, peguei um dicionário, né? E com muita dificuldade eu fui lendo, né, o Evangelho de Mateus. Não precisou muito, cara. Quando eu cheguei no Evangelho, quando eu cheguei no capítulo 5, no Sermão da Montanha, ali eu já estava completamente apaixonado, rendido, e o livro falava comigo, sabe? O livro falava comigo. E eu comecei a ouvir Deus. Então, e aí eu me apaixonei pela leitura, né? Um ano depois, eu conheci a Igreja Presbiteriana da Barra, que foi uma referência teológica fantástica, né? Não poderia ter tido referência melhor do que o pastor Antônio. Na época, né? Era um excelente professor de teologia, um excelente pregador. Depois eu fui enviado para o seminário, né? Fiz o mesmo seminário que o pastor Daniel do Recreio,
que é o Seminário Teológico, Escola de Pastores, lá em Niterói. Hoje não existe mais, infelizmente. Eu tive os melhores professores que a gente tem no Brasil hoje, né? O Franklin, o Nicodemos, o Russell Shedd, né? Eu tive o privilégio de ter aula com esses caras e alguns anônimos, né? Que não se tornaram conhecidos, famosos, e que são homens assim, cara, que marcaram profundamente a minha vida. Homens muito piedosos, apaixonados por Jesus, amantes da igreja e profundos conhecedores da palavra e excelentes professores. Muito legal. E aí eu logo me senti chamado para viver para Deus. Eu não sabia exatamente o que era, se seria pastor ou não, enfim. Eu sei que eu queria viver disso, para isso, sabe? E graças a Deus eu tô nisso até hoje. Amém. Isso tem 24 anos, 25 anos. Geralmente a gente escuta a história de conversão, que a pessoa que escutou uma pregação, ou teve uma experiência com louvor, ou um amigo, e você teve uma história diferente, interessante, né? Assim, pelo que eu entendi, você não era um cara que curtia a leitura, e com teu chamado de Deus, você começou a buscar, né? Tua avó falou, vai na Bíblia. E aí tu foi lá e devorou a Bíblia, né, cara? E com o dicionário do lado, né? Aquelas Bíblias mais antigas realmente eram mais complicadas, né? Não que você seja tão velho assim, tá bom? Mas tem umas palavras bem rebuscadas, né, cara? Que você tem que realmente parar e analisar dentro de um contexto, né? Não, eu era muito ignorante, de fato, né? E iletrado. Eu nunca tinha lido nada. E o fato hoje de eu gostar de leitura, de eu ter um bom vocabulário, né? Ter capacidade de pregar, de ensinar, é um milagre. É um milagre, porque eu era muito ignorante. Você vê, uma vez eu estava tomando café da manhã e com a minha mãe falou, Michel, o que você quer ser na vida, meu filho? Você precisa ter uma profissão, você precisa fazer alguma coisa, né? Eu tinha acabado de terminar o 2º grau, eu não tinha perspectiva nenhuma de fazer faculdade. E eu falei para minha mãe, eu quero ser pastor. Cara, ela ficou muito decepcionada. O semblante dela desfaleceu. E ela falou, mas Michel, você não sabe nem falar direito, meu filho. Essa foi a primeira fala dela, eu nunca mais esqueci isso. Michel, você não sabe nem falar direito, meu filho. E era verdade, ela não estava sendo grosseira. Eu realmente, eu não sabia falar, não sabia me comunicar. Eu era muito limitado, intelectualmente limitado, né? Mas Deus fez um milagre, cara. Me deu paixão por leitura. Ainda hoje eu tenho problemas. O fato de eu ter começado a ler tardiamente, né, já aos 20 anos de idade, me trouxe muitos problemas de escrita. Então eu escrevo muito mal. Apesar de eu ler muito, eu não consigo gravar com que letra a palavra é escrita, né? Então eu escrevo qualquer textinho e peço para a Lívia, minha esposa, corrigir. E aí ela olha umas palavras e diz, Michel, como é que você escreveu essa palavra errada? Eu falei, não tenho a menor ideia. Ela falou, pô, mas isso aqui é óbvio. Eu falei, é óbvio para você, pô. Então eu acho que eu tenho dislexia. É possível que eu tenha dislexia, porque ainda quando pequeno, eu lembro que eu não conseguia copiar do quadro. Então, de vez em quando, a professora me colocava de castigo, não sei, no recreio, eu ficava copiando, porque eu ia copiando e eu copiava a mesma linha várias vezes. Eu não conseguia passar para a linha de baixo, sabe? Então, ainda hoje, você me diz um número, eu troco os números, eu troco letra, enfim. Mas é isso. Eu acho que o meu intelecto também foi um milagre que Deus fez na minha vida. Eu já tive o privilégio de assistir algumas pregações suas e quando você abre a boca, o Espírito Santo de Deus enche de tal maneira que tuas pregações são maravilhosas. Você é um cara Amém. abençoado e abençoador. Aí já não tem nada a ver comigo. Aí já não tem nada a ver comigo, é com ele, né? Se ele quer usar a mula... Que nada, cara. Você é autodidata. Tá? Pô, autodidata. Perceptível isso. Amém. Obrigado, cara. Muito bom. E você hoje, antes da gente entrar no tema,
Hoje você tá pastoreando em alguma igreja? Como é que tá essa tua vida, esse teu chamado, né? Então, eu estou pastoreando a comunidade da Cruz junto com o pastor Del, né? O pastor Del é o pastor da igreja, Sim. pastor titular, e eu auxilio ele junto com o pastor Armando. Então, apesar de ser uma igreja pequena, somos 3 pastores, né? Então é uma igreja muito pequena, assim, quase familiar, né? Porque somos, mesmo quem não é de sangue, é muito próximo, sabe? Então você tem alguns irmãos da igreja que são tão amigos, né? Que têm a chave da minha casa. Literalmente, eles têm a chave da minha casa. Às vezes eu vou sair da igreja mais cedo e eu não tenho a chave de casa. E aí eu não acho a Lívia pela igreja, e aí eu peço para alguém, pô, você empresta sua chave da minha casa, né? Então, assim, a gente tem uma relação, cara, muito bacana com essa igreja. Eu era pastor titular, eu tive burnout, né? Sim. Há 3 anos e meio, 4 anos quase, que é o esgotamento ministerial, né? O esgotamento profissional. E eu não consegui pastorear. O meu sintoma era vômito. Eu vomitava. Eu vomitava o dia inteiro. Então eu tive que me afastar da igreja. E eu fiquei 1 ano afastado, tomando remédio, indo no psicólogo, psiquiatra, muitos medicamentos. E 1 ano depois eu retornei, né? E aí então o Del assumiu. Eu retornei só para auxiliá-lo e não deu certo, não funcionou. Eu voltei a passar mal. E eu fiz uma experiência de mudar de igreja. Eu fui para a Presbiteriana de Jacarepaguá, ser auxiliar do pastor Marcos Amaral. Sim. Não funcionou, passei mal. Fiquei 1 ano lá. Foi uma experiência muito bacana, foi muito bacana trabalhar com ele. É uma igreja muito querida também. Uma galera Mas eu... boa lá. Conheço a turma lá, muito, cara, muito. Só que eu também me sentia mal, cara. Então, eu saí, né? Isso já tem... Tem quanto tempo, Lívia, que eu saí do Marcos? Vai fazer 2 anos? Tá, aí eu voltei para a comunidade da Cruz e estou aqui, né? Então esse domingo eu prego, mas é raro pregar. Eu prego quase 1 vez por mês ou menos, né? O pastor Del tem feito um excelente trabalho. Então hoje eu sou mais ovelha do que pastor. Mas algumas pessoas me procuram, né, para aconselhamento e oração, e eu sou de vez em quando convidado para pregar numa igreja aqui e ali. Então eu estou curtindo muito, cara, esse momento de pastoreio não institucional, sabe? Eu sirvo uma igreja, uma congregação, mas... ó, o Tauan tá aqui. O Tauan, quando eu fui lá do pastor Marcos, ele era líder dos jovens, cara, junto comigo. Tauan, um abração, cara. Tá mandando mensagem aí, ó. Tá dizendo que me ama. É um cara muito 10. Te amo. Um cara muito 10, cara. Tem muita gente boa nessa igreja. Mas hoje, assim, eu tô pastoreando pessoas. Não tô pastoreando grupos. E tem sido uma experiência muito legal. Muito legal. Pô, que bacana, cara. Fico feliz aí pela tua experiência. Mas aquela instituição que vocês... acho que o projeto criaram, Construir. Né? Sim, o projeto sim. Está lá de pé, tá todo vapor. Sim, é uma escola de educação infantil. Nós temos hoje 50 crianças estudando. Minha mais velha já foi pintar lá, já fui pintar. Já pintaram a parede, Cara, a Igreja do Recreio, os jovens e adolescentes da Presbiteriana do Recreio fizeram por várias vezes trabalhos maravilhosos aqui no Projeto Construir, cara. Vieram para cá, passaram o final de semana pintando, consertando o telhado, enfim. Vocês são maravilhosos, eu tenho muito a agradecer. É uma das igrejas, das maiores parceiras da nossa escola. Que bacana. Pô, e entrando no tema aí, né? Você escolheu um tema bem interessante, teologia e espiritualidade. A palavra é sua e quando tiver alguma dúvida eu vou te perguntar aí. Galera, quiser perguntar, tá aberto para perguntas. Fica à vontade. Deixa eu começar com uma frase de um professor meu. É um dos poucos pastores que hoje eu ouço semanalmente. Então,
Eu sempre procuro uma pregação dele no YouTube. É difícil encontrar, porque ele não é um pastor midiático. Aliás, eu até gostaria que ele se expusesse mais, mas ele é proposital ele não gostar de aparecer, não gostar de publicar. Então, eu só encontro algumas pregações dele quando ele vai a alguma igreja, a igreja filma e posta. O nome dele é Ricardo Barbosa. Não sei se você conheceu. Ricardo Barbosa, ele é pastor da Igreja Presbiteriana do Planalto Central, em Brasília. E eu tive o privilégio de ter algumas aulas com ele. Algumas aulas. Ele não foi professor de nenhuma matéria. Ele ia algumas vezes como convidado especial no nosso seminário e dava uma semana de uma matéria para a gente. E o Ricardo Barbosa é um dos homens mais extraordinários de Deus que eu já conheci. Numa aula, foi um culto inaugural de início de ano, ele começou com a seguinte frase, que na época eu gostei, mas eu não entendi tudo o que significava. E hoje, essa frase dele faz muito, muito, muito sentido para mim. Ele disse o seguinte, que nós precisamos de uma teologia mais espiritual e de uma espiritualidade mais teológica. Essa frase não é dele, é de um grande homem de Deus ainda vivo, chamado James Houston, que foi o pastor dele, do Ricardo Barbosa. E aí o que isso significa para mim hoje? Sabe quando um seminarista não, quando um jovem apaixonado por Jesus, cheio do Espírito, cheio do fogo do Espírito, que ele trabalhou, operou na igreja, resolve ser pastor, né? Todo mundo fica feliz. E aí ele diz que vai entrar para o seminário. E as irmãs mais velhas da igreja dizem, meu irmão, não entra para o seminário não, porque você vai entrar para o seminário, você vai esfriar o Espírito Santo no seu coração. Não sei se você já ouviu essa história, né? Já. De que quem é cheio do Espírito entra para o seminário esfria. E o Ricardo Barbosa falou... Né? O Ricardo Barbosa falou à época que, infelizmente, isso é verdade. Isso é verdade. Você entra para o seminário e você esfria. A gente substitui vivência com Deus, vida de oração, vida de disciplina espiritual, de comunhão com Deus, vida de piedade. A gente substitui isso por leitura e estudo. E a gente acha que por ler a Bíblia, por ler livros de teologia, a gente está se relacionando com Deus. A gente ganha uma nova paixão, que é a paixão pelo conhecimento do saber, que é muito importante. Porém, a gente substitui uma paixão por outra. A gente não conversa mais sobre as coisas celestiais. A gente não conversa mais com os irmãos sobre oração, sobre o que ouviu de Deus. A gente passa a conversar e debater temas teológicos e geralmente temas polêmicos, que são absolutamente irrelevantes por que diz respeito à edificação da alma, à edificação do próximo, e que são meramente intelectuais, e que a gente acha que está crescendo espiritualmente, mas não estamos. Nós só estamos refletindo intelectualmente um pensamento construído ao longo de milênios, que tem o seu lugar, tem o seu lugar. O problema é que nós nunca sabemos colocar o conhecimento teológico no devido lugar dele. Nós colocamos o conhecimento teológico no centro da nossa vivência com Deus, que é o que eu chamo, ou que eu entendo por espiritualidade, que é a vivência, é a prática do nosso relacionamento com Deus e com o próximo, né? Então a gente passa a desenvolver uma fé do intelecto, a fé da cabeça. E a gente desenvolve uma coisa chamada bibliolatria. Bibliolatria é a idolatria da Bíblia. E o que significa isso? É você achar que Deus é o texto. Que Deus é o texto bíblico. E apesar de a Bíblia ser a palavra de Deus, e Deus falar por meio da Bíblia, a Bíblia não é Deus.
A Bíblia é o mapa. Deus é o território. Nós precisamos conhecer o mapa e percorrer o caminho, pisar no terreno, andar nele. O problema é que nós lemos o texto e achamos que estamos falando com Deus. Não estamos. Nós estamos lendo o texto bíblico, nós estamos lendo o texto sagrado, mas não significa que estamos necessariamente ouvindo a voz de Deus. Ontem, por exemplo, eu tive uma experiência muito interessante, Denilson. Eu estava muito aflito. Falei que o mercado financeiro está uma loucura, está um caos. Eu estava muito aflito. Eu não conseguia parar para raciocinar. Sabe quando você está tão tenso, tão estressado, que está passando por perturbação mental? Peguei minha Bíblia, subi, sentei debaixo de uma árvore, estava um vento gostoso, eu estava absolutamente sozinho. Eu sentei ali e parei na presença de Deus, relaxei, fiz um exercício de relaxamento. A minha mente conseguiu sair do seu estado de perturbação. Eu entrei num estado de paz. Eu comecei a ler a Bíblia e comecei a fazer algumas perguntas para Deus. E comecei a ler o texto. E fui me despertando para algumas coisas que os textos bíblicos que eu leio há 20 anos dizem. Falei, cara, eu nunca tinha entendido assim. De repente, Denilson, veio uma senhora de 61 anos. Ela disse que tinha 61 anos. A senhora veio andando, tinha um rapaz assim, a uns 20 metros de mim. Ela passou, cumprimentou o rapaz, porque no monte todo mundo, ninguém se conhece, mas todo mundo se cumprimenta, né? Só tem crente orando. Ela passou, cumprimentou o rapaz, veio até mim, parou e começou a falar, cara. Aleatoriamente, assim, jogando conversa fora. E eu não estava ali para isso, né, cara? Eu falei, cara, eu não acredito que essa mulher vai parar aqui e vai ficar jogando conversa fora comigo como se não tivesse nada para fazer. Ela começou a falar que ela foi ao dentista e o dentista fez uma prótese mal feita e que estava cortando a boca dela. Eu falei, cara, das duas, uma. Ou essa mulher foi enviada pelo diabo para me distrair, ou ela foi enviada por Deus e Deus vai falar comigo. Eu fiquei quieto ouvindo ela, cara. Eu ficaria quieto de qualquer forma, porque eu sou educado, né? Mas mais que isso, eu falei, cara, eu vou ouvir o que essa mulher tem a dizer, porque pode ser Deus. Se não for Deus, eu sei que é o diabo para me distrair, daqui a pouco ela vai embora. Denilson, impressionante, meu irmão. Impressionante, cara. Não era uma profeta dizendo, eis que te digo, nada disso, cara. Mas ela disse 70% das coisas que eu perguntei a Deus, ela respondeu. Nossa. Eu sabia que era Deus falando por meio dela. E eu ali quieto. Ela contando a história do dentista, e tudo mais. Ela trouxe o desfecho da história. Ela fez a moral da história dela, que era uma resposta para mim. Depois ela falou, guarda, tá, meu irmão? O que essa mulher de Deus disse. Sabe uma mulher com aspecto de louca? Que não falava muito bem, sabe? Que chega sem dizer bom dia, que sai falando, que não pergunta se você tá afim de ouvir, sabe? Uma pessoa desorientada, que te pega no meio da rua e começa a falar. E eu acho que o profeta, cara, para ser usado por Deus, ele tem que ser meio louco. Porque em que outras circunstâncias, se não uma pessoa sem bom senso pararia, né, interromperia a minha leitura num lugar de isolamento, de silêncio, de quietude, sem dizer se pode, sem perguntar meu nome, sem me perguntar se eu quero ouvir a história dela. Essas senhoras carentes que colam na fila do banco e começam a contar a vida dela. Foi mais ou menos isso. Essa mulher demorou uns 20 minutos, talvez, sabe? Mas
ela foi uma metralhadora da voz de Deus para mim. E eu ali entendi Deus. E aí eu fiquei ouvindo, né, cara? E ela falando e eu entendendo, né, e trazendo para mim. Cara, eu desci ontem desse lugar completamente renovado. E desde então, a minha alma mudou e o próprio trabalho, o resultado do trabalho mudou. Amém. Sabe? Então, Denilson, essa é uma experiência que veio acompanhada de texto bíblico, de oração e de resposta concreta, sabe? Fora do texto. Um grande teólogo, talvez um dos maiores teólogos da história do cristianismo, certamente o maior teólogo calvinista, foi Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele acreditava numa coisa que ele chamava de iluminação direta do Espírito Santo. Ele dizia que era quando Deus falava com a gente, não por intermédio da Bíblia, né, mas direto, sabe? Chamava de iluminação direta do Espírito Santo. Então é isso, Deus fala com a gente por meio do dia a dia. Jesus, por exemplo, assim como ele disse para a gente olhar para o texto, ele diz, assim como diz a palavra de Deus, ele chega para a gente e diz, olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, né? Reparai na folha da árvore, né? Não cai uma folha sem o consentimento do Pai. Ou seja, ele convida a gente o tempo inteiro a ouvir a voz de Deus, percebendo o nosso entorno, né? Tudo que ele usou para falar do reino de Deus, ele usou o fermento, a massa, a mulher que perdeu uma moeda em casa e que foi fazer uma faxina, né? O pastor que perdeu uma ovelha no meio do deserto, né? O trabalhador do campo que saiu para semear. Cara, então ele está dizendo, olha para o mundo e veja como eu falo, né? Essa sensibilidade para ouvir Deus, para sentir Deus, para perceber Ele na história, para perceber Ele no contexto, para perceber Ele na voz do outro, né? Essa sensibilidade, cara, é que eu chamo de espiritualidade, né? E a Bíblia, ela é um mapa para não deixar... Bom, primeiro para nos ajudar a identificar o que é a voz de Deus, o que não é a voz de Deus e a voz da nossa cabeça, e o que é a voz do diabo. Os místicos cristãos do passado, eles diziam que não há nada mais difícil do que discernir qual é a voz de Deus, qual é a nossa voz e qual é a voz do diabo. Então a Bíblia, ela serve para isso, né? Mas conhecer o texto bíblico não possui um fim em si mesmo, né? Conhecer o texto bíblico é um mapa para a gente não se perder no caminho, mas a gente precisa percorrer o caminho. E hoje o que nós temos? Nós temos duas linhas, né, evangélicas, vamos dizer, que são radicalmente opostas. A gente tem os cristãos mais tradicionais, como o presbiteriano e o batista, né? A Adriana aqui, uma grande amiga que eu conheço há muitos anos, né? Me chama de Mi carinhosamente. Ela era amiga da minha irmã mais nova. Aliás, ela presenciou a época da minha conversão. Ela me conheceu, eu tinha 18 anos de idade, e ela viu, né? Não tão de perto, nós não éramos próximos, ela era muito nova. Mas ela presenciou a época em que eu me converti. Nós éramos vizinhos. Beijo, Adriana. A Adriana pode fazer o teu livro, quando você for escrever, já chama a Adriana para... Né? Fazer o preparo, a dedicação e tal. Então, nós temos o presbiteriano tradicional. Espiritualidade para ele é ter ética, é conhecer Bíblia e teologia e ser emocionalmente equilibrado.
E o que significa para o presbiteriano ser emocionalmente equilibrado? É não dançar no culto, não bater palma, não levantar as mãos, porque essas três coisas são proibidas, né, pelo regimento da igreja presbiteriana. Ou seja, o estoicismo, que é um movimento filosófico, né, e o seu maior ícone é Sêneca, ele influenciou muito o calvinismo. O primeiro livro que Calvino escreveu na sua vida foi um tratado sobre Sêneca, que foi o principal estoico. E o estoicismo, ele tem três princípios. Que o homem evolui, se desenvolve pelo intelecto, pelo saber, pela moral e pela repressão dos afetos, dos sentimentos. Tá? Então Sêneca acreditava que o que desvirtua o homem, né, são as suas paixões, os seus afetos. Se a gente olhar para o culto, né, presbiteriano, é isso. É muito conhecimento, um conhecimento rico da palavra, porém pouca vivência com Deus, e onde os afetos, as emoções não estão envolvidas na relação com Deus, na espiritualidade. A gente tem o extremo oposto, que são os pentecostais, por exemplo, os assembleianos, onde, por exemplo, eles não dizem eu entendi de Deus. Eles dizem eu senti de Deus. Olha o extremo oposto, onde o intelecto não faz parte da relação com Deus. O que faz parte da relação com Deus são só os afetos, né? E aí é um culto com pouco conhecimento bíblico, porém muita paixão, né? Se você falar em línguas e arrepiar, você teve uma boa experiência com Deus, né? Nessa linha de espiritualidade. Então a gente tem dois extremos. Um grupo com muita experiência mística e pouco conhecimento teológico. E a gente tem um outro grupo com muito conhecimento teológico e sem vivência mística e afetiva, onde os afetos não fazem parte do culto, né? E onde a mística cristã não faz parte da espiritualidade desses irmãos. Para eles, se você quer ouvir a Deus, você tem que ler a Bíblia. Né? Spurgeon dizia isso. Quando eu quero ouvir, né? quando eu abro a Bíblia e leio, Deus está falando comigo. Ok, sim e não. Né? Então, por que eu escolhi esse tema, Denilson? Sim. Porque é hoje o que me apaixona. É o que me apaixona. Nós sabermos unir, né, boa teologia, muito conhecimento bíblico e uma espiritualidade vigorosa, vibrante, sabe? Eu acho que a gente congelou. Acho que voltamos agora, né? Voltou. Tá, beleza. Então é isso. Tem um amigo meu, pastor Tuca, ele é bem pentecostal. E a teologia dele é calvinista. Ele diz o seguinte: Michel, eu sou calvinista da cintura para cima e pentecostal da cintura para baixo. Ou seja, ele estuda, né, e tem uma vida de oração intensa, né? E é um homem de Deus. O pastor Tuca, ele é muito conhecido aqui em Jacarepaguá, onde a gente mora, além dele ser uma figura, porque ele é muito engraçado, muito comunicativo, muito falante, muito alegre. Ele é um pastor, ele é um profeta. Então, para você ter uma noção, uma vez nós estávamos de tarde, eu e ele, estudando a Bíblia juntos. E no final a gente foi fazer uma oração. Para terminar o estudo, uma oraçãozinha. Nós fizemos uma oração. Ele virou para mim e falou assim: Michel, eu tive uma visão enquanto a gente orava. Eu vi um galho de oliveira em cima de você. Você sabe o que significa? Eu parei, falei assim: Tuca, a única coisa que me vem à mente é o Salmo 126, se eu não me engano, que diz que os seus filhos serão como rebentos da oliveira
ao redor da sua mesa. Uhum. Eu falei, cara, então para mim, galho de oliveira deve ser filho, cara. Aí ele falou, então espera que a Lívia vai engravidar. Pô, deu 10 dias, a gente descobriu que a Lívia estava grávida, cara. Aí eu falei pra Lívia, eu vou colocar o nome do garoto de Oliveira. Ela falou, não, esse é nome de PM, cara. Oliveira. Enfim, ele se chama Pedro. Então é isso, a gente estava estudando, de repente a gente ora e ele tem uma visão, né? E aí os teólogos estão hoje discutindo se existe visão, revelação, línguas. Eu acho isso uma bobagem, uma discussão, uma perda de tempo. Porque, para mim, a espiritualidade não é ênfase. Sim. Nos dons, né? Como a igreja pentecostal costuma colocar os dons, sobretudo o dom de línguas, no centro, né? Não é ênfase. Mas essa vivência, cara, essa experiência com Deus é muito gostosa. Eu tive uma visão, uma visão semelhante. Desculpa, eu estou falando muito, né, cara? Não, eu tive uma visão, semelhante. 5 minutos aí. Tá, vou contar só essa e paro. Você conhece o pastor Jay? Hoje ele voltou para os Estados Unidos, né? O Jay Bauman. Ele casou com a Lu. A Lu era uma amiga brasileira. O Jay veio para o Brasil, conheceu a Lu, eles se casaram. O History Brasil começou na casa do Jay. Eu, o pastor Del, que está aqui, começou com 5 pastores, né? Começou com a gente lá. E lá no início, nós íamos para a casa do Jay uma vez por semana, ou uma vez por mês, eu não lembro. A Lu, ela trabalhava, ela era advogada. E teve uma dessas reuniões, nós estávamos orando para terminar a reunião de pastores, e eu vi, na minha imaginação, enquanto eu orava, eu vi a Luciana, esposa do Jay, saindo da cozinha com uma bandeja servindo a gente. Só que ela estava com barrigão, estava grávida. Beleza. Só que não havia a menor possibilidade da Lu estar ali, ela estava trabalhando, como sempre. Bom, nós terminamos a oração, de repente abre a porta da cozinha, sai a Lu, né? A Luciana. E não estava grávida. Eu chamei ela no canto e falei, Lu, eu tive uma visão com você. Eu vi você grávida. Cara, ela ficou nervosa, começou a tremer. Os olhos dela encheram de lágrimas. Ela falou assim, Michel, para, não faz isso. Assim, um pouco indignada. Falei, o que foi? Ela me contou que ela já havia tido 2 gravidezes e perdeu as 2 porque o feto cresceu na trompa e ela teve que cortar um pedaço das 2 trompas. Então ela só tinha um pedaço das 2 trompas. O pedaço de uma trompa esquerda e um pedaço de uma trompa direita, né? Então a possibilidade dela engravidar era muito pequena. Falei, Lu, eu vi. Posso orar? Pode. Eu orei por ela. Na semana seguinte ela descobriu que estava grávida, cara. Bem. E aí ela nunca mais esqueceu disso. Ela depois, no chá de bebê da criança, ela contou essa história e tal. Coisa, cara, que vem com vivência com Deus. Esse é o meu convite, né? Se eu posso resumir tudo em 2 frases. A do Ricardo Barbosa, que precisamos de uma teologia mais espiritual e de uma espiritualidade mais teológica, né? E a outra frase é essa que eu colhei de algum lugar, não lembro de onde, que a Bíblia não é Deus, né? Apesar de ser a palavra de Deus, ela não é Deus. A Bíblia é o mapa, né? Deus é o território, né? E a gente precisa caminhar, percorrer esse território na vida, no dia a dia, desenvolver sensibilidade para ouvir a voz de Deus, para falar com Deus, para nos relacionar com Ele. Esse é o meu recado. Muito bom, Michel, escutar essa história bastante edificadora. Eu vou contar uma rapidinha aqui, que aconteceu com o Daniel. Conta aí. Teu amigo. Daram juntos aí. O Daniel tinha viajado no Nordeste, tirar uns 10 dias de férias aí. Na época nem tinha WhatsApp. E eu sonhei, cara, que a Denise estava grávida. E eu falei, cara, eu não sei se eu conto, se eu não conto. Eu estava começando na igreja, não tinha poucos anos. Eu falei, vou mandar, cara. É de Deus esse negócio, orei. E aí mandei um SMS pro Daniel. Daniel,
tive um sonho essa noite que você vai ser papai, a Denise está grávida. Aí, tá brincando, não sei o quê. Aí, passado uma semana, a Denise, de fato, já estava grávida do segundo filho. Ela tinha perdido uma gravidez anterior. Já tinha o Lucas, né, nascido. E aí a mãe dela falou, ó, agora a primeira pessoa que você vai contar é pro Denilson. Aí o Daniel falou, tem profeta agora na igreja, eu não sabia. Mas dentro dessa tua linha de raciocínio, eu posso falar uma coisa. Isso foi uma das experiências, tem outras aí. Não vou contar. Mas dentro dessa linha de raciocínio, eu sempre falei pro Daniel que eu sou o presbítero mais pentecostal da igreja. Cara, mas a sua igreja, cara, a Igreja Presbiteriana do Recreio, é uma igreja que não corresponde com esse estereótipo que eu desenhei da igreja presbiteriana, né? Sim. Tanto o Daniel quanto o pastor Aloísio, que plantou a igreja, eles têm uma espiritualidade muito vibrante, né? Muito vibrante, cara. Então vocês têm duas referências excelentes. É uma igreja com muito conteúdo e ao mesmo tempo com muito afeto, né? Muito apaixonada. Eu tô com a nossa irmã Marília aqui, que é líder de oração lá do grupo de oração. Aí. De oração, meu irmão. Tu pede uma coisa, meu Deus do céu. Fogo puro. Rapidinho. Olha, Michel, eu quero agradecer a tua presença. Eu também quero, cara. Muita alegria de estar recebendo você. E gostaria que você ficasse à vontade aí para dar um tchau para a galera. Legal. Cara, quero agradecer o convite, cara. Obrigado mesmo. Foi um prazer estar aqui com você. Podemos fazer isso mais vezes. Sempre que convidado vai ser um prazer para mim. Quero agradecer a galera que apareceu aí, gente que eu amo muito, que me conhece e caminha comigo há anos, porque eu tenho muito carinho. Maurício, cara, um amor de pessoa, né? Uma galera muito maneira, cara, que apareceu aí. Muito legal. Obrigadão, cara. Só gente top, outro patamar. Ó, você já está convidado para a gente falar de Bitcoin aí. Homebrew, show. Na live, hein? Vamos trocar show. uma ideia. Tamo aí. Vai ser um prazer, cara. Tá bom. Olha, um beijão para você. Manda um beijo para você também, cara. Tá bom. Bebê, uma excelente noite. E mais obrigado, uma vez, cara. Gratidão aí. Foi um privilégio escutar você. Sempre é um privilégio. E obrigado pelo carinho, cara. Até a eternidade, tá bom? Também, cara. Deus abençoe, cara. Um abraço. Deus te abençoe. Uma ótima noite. Deus Amém. abençoe a todos. Tchau. Valeu.